Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãs e irmãos, companheiros de ideal espírita, que o Senhor continue desenvolvendo a todos, nesta noite em que mais uma vez aqui estamos para ler o seu Evangelho e buscar compreender a sua essência, aquilo que tem de mais importante. E certamente que a cada dia que nós lemos o Evangelho, nós descobrimos algo novo. O Evangelho de Jesus, ele é revelador, ele sempre se atualiza. Na verdade, ele é um só, mas como nós estamos em constante transformação, a cada dia que lemos o Evangelho, compreendemos algo novo. Um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo. E o homem também nunca é o mesmo. O rio está passando e o homem também. O homem está se transformando a cada dia. Aliás, esse é um dos pilares do Espiritismo, a constante evolução. Por isso é que a gente já leu o Evangelho há muito tempo, quem é espírita de muitos anos, como eu sou, pelo menos assim, de estar inserido no movimento espírita. Então já li muitas vezes a mesma lição, e talvez pudesse pensar, nem precisa ler mais, já li tanto, né? A Márcia e outros mais antigos aqui. Antigo no sentido de que já está há muito tempo no movimento espírita. Então, na verdade, a gente podia pensar, não vou ler mais. Não. Se você ler o Evangelho, a cada dia você descobre uma coisa nova. Porque, como eu disse, a sua capacidade de interpretação, ela muda, ela cresce. E você percebe coisas que até então passaram desapercebidas. Esse capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, nós já estamos nele já há um mês. Eu já falei sobre esse capítulo no último mês, né? Há um mês atrás, quando falei convidar os pobres e os estropiados. Foi na última segunda-feira do mês, no caso de julho. Ainda no mesmo capítulo agora, a lição 18, uma liçãozinha curta, né, mas de grande profundidade também. E que normalmente o pessoal não explora muito. Tem algumas lições, se você abrir ao acaso, parece que não cai muito. Essa é uma das que não cai muito. A gente estuda quando lê na sequência, os órfãos. Muito bem. Ora, primeiro, situar a lição no capítulo 13. Que é essa questão de não saber uma mão o que faz a outra. Então, esse capítulo todo é consagrado à beneficência, à caridade, ao desprendimento, às ações generosas de um ser humano para o outro. Então, como nós falamos no último mês, se você vai fazer alguma coisa, convide, né, simbolicamente, pessoas que nunca vão te retribuir. Conforme foi dito aqui, os pobres e os estropiados, os coxos, os aleijados, as pessoas, os pedintes. Não que devamos fazer isso sempre e nos privar dos amigos, nada disso, seria apenas uma figura de linguagem. Ou seja, faça como se estivesse fazendo para alguém que não vai te retribuir. Essa é a mensagem. Nunca fazer o bem pensando em retribuição. Não existe mérito na ação pensada, deliberada para ser beneficiado. Faço para ganhar. Aí é um negócio com Deus, é um jogo. E nós não podemos reduzir Deus a esse patamar. Nós aqui na Terra fazemos muitas coisas pensando em volta, em benefício, e deve ser combatido. Agora, imaginar que Deus vai baixar a esse nível, né? Não faz o menor sentido. Só justifica para a nossa pequenez, imaginar que Deus faz negócio com o ser humano. Que o Criador faria negócio com a sua criatura, no caso Deus, em relação a nós. Então, há que ser feito pelo prazer de servir, pelo prazer de ser bom, porque fazer o bem é algo que deve nos fazer sentir bem, não por outro motivo, senão sentir-se bem, porque está fazendo algo de bom para alguém, algo produtivo, algo que possa realmente acrescentar a ele. Então, dentro desse capítulo, vem essa lição, os órfãos. Essa lição, está saindo aí no fundo? Tá? Essa lição, ela é de 1860, assinada anonimamente, praticamente, né, por um espírito protetor, que pode ser qualquer um, algum dos espíritos que trabalharam na codificação do espiritismo, porque Kardec recebeu muitas mensagens, centenas delas, talvez milhares, e as organizou de forma sistematizada em várias obras. Nas obras básicas, a começar com o livro dos Espíritos. E a parte terceira do livro dos Espíritos, que trata das leis morais, foi desdobrada num livro específico, que no caso é o Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui que a gente está lendo.
Então, dentro dessas leis morais, está inserida a questão do amor, do despreendimento, do fazer o bem para o nosso semelhante. E aqui, esse espírito protetor, que não assina, não dá um nome, ele trata a respeito da orfandade. Nós ficamos imaginando o quanto, em termos de social, nós crescemos de 1860 para hoje. O quanto que os valores de família se transformaram de 1860 para hoje. Nós estamos vivendo um período de grande transformação e de grandes conquistas nessa área social de proteção à criança e à juventude. De maneira que hoje nós temos, inclusive, uma lei específica que trata dessa questão, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certamente, àquela época, isso não existia. Talvez nem nas mentes mais avançadas daquela época pudesse haver a ideia de que um dia a sociedade teria como imposição legal uma legislação tão avançada quanto é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que todo mundo dá palpite sobre ele. Se eu fizer uma enquete aqui, muita gente vai opinar sobre ele, mas dificilmente aqui, a não ser que alguém trabalhe na área, terá lido por completo esse mesmo estatuto. Mas critica, normalmente vê como uma proteção absurda, uma proteção exagerada, como algo que fosse até um mal, quando na verdade não é. Desde 1990 que o Brasil tem uma lei específica que trata dessa questão, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, que veio suceder um Código de Menores que teve vigor de 1979 até 1990, por 11 anos, que foi assim a primeira lei menorista que o Brasil teve, mais importante, mas que teve muito que caminhar até chegar no Estatuto da Criança, que também não foi um gesto de bondade do governo brasileiro aprovar, não, porque as coisas não funcionam bem assim. Há sempre uma cobrança externa, sobretudo, e o Brasil, de muito tempo, assinou tratados e convenções internacionais, notadamente com as organizações de proteção à criança, a ONU é uma delas, a Unicef, exatamente para trazer para o Brasil regras de proteção, porque proteger criança e adolescente é uma preocupação das principais nações civilizadas desenvolvidas do mundo. Isso não é prioridade do Brasil imaginar, não. As principais nações desenvolvidas, civilizadas do mundo, têm essa preocupação, tanto que o Brasil assinou esses tratados e tinha que aprovar uma lei, e aprovou, e ela está em vigor desde 1990, julho de 1990. Completou agora, portanto, 25 anos de existência. Por que eu estou falando do ECA aqui? Eu estou falando dele exatamente para ver o quanto nós progredimos, o quanto nós caminhamos. E voltando lá em 1860, a época dessa lição, nós tínhamos, inclusive, a roda dos enjeitados, que era uma situação onde você colocava crianças que nasciam sem ser desejadas em casas de caridade de irmãs religiosas, num negócio parecido, Márcia, com esse 24 horas você vai comprar bebida, vai comprar bujão de gás, coloca ali, gira, e aí ele pega e coloca ali o cheio e te devolve. Só que não devolvia, se chamava roda dos enjeitados, era um mecanismo semelhante, colocava a criança e girava, e ali se deixavam crianças que sequer sabiam quem eram os pais. Era um problema, que eu não vou dizer que acabou, porque há outras formas de roda dos enjeitados hoje. Muitas crianças são jogadas fora, abandonadas. A imprensa mostra isso para nós ainda. De vez em quando, mães que jogam os seus filhos fora, logo após o parto. E antes que a gente se precipite em apontar o dedo e julgar e condenar, a gente é muito insuflado a isso, sabendo que isso é cientificamente explicado, não é bem só por maldade, não. A mulher, ela passa por esse momento de perturbação, mais ou menos intenso, chamado de estado puerperal, e não são todas as mulheres que passam, mas muitas passam, e muitas chegam a um ponto tão extremo que elas matam seus próprios filhos, se não os jogam fora. E a legislação dá um tratamento menos rigoroso a essas mulheres do que dá a uma mãe que adulta resolve simplesmente matar o seu filho. A que mata o filho adulto comete um infanticídio, adulto não, fora desse estado, comete um homicídio. A que mata no estado da influência é infanticídio, a pena é menor, porque a lei julga de acordo com a intenção e compreende o sofrimento dessa mulher. Então, hoje, meus irmãos, ainda há crianças que são jogadas na lata do lixo em uma situação de perturbação da mãe. Então, é um tema
atual. O que mudou de 1860 para cá? A consciência social, a percepção de que essa questão deve ser tratada como uma questão social de interesse público. Não se admite mais hoje, sem a aversão que pode ter provocado essa informação, da roda dos enjeitados. Como a gente não aceita como consciência média mais a existência das arenas, dos gladiadores, para que pessoas fossem jogadas ali para serem devoradas, trucidadas por questão de credo religioso. Então, vejam que houve sim um progresso. Mas, como sempre, há muito a se fazer. Se hoje nós temos essa visão, podemos pensar, então está superada a questão, como a questão do duelo, ninguém duela mais em praça pública. O Evangelho trata do duelo, será que não? Temos visto os duelos físicos e os duelos mentais. E os duelos de oposição dentro dos lares. Então o Evangelho ele tem que ser contextualizado, atualizado, para servir para nós hoje. Não lá em 1860, que também ele serviu, mas ele serve agora. E o que é a orfandade, tecnicamente? É a criança que não tem os pais. Normalmente, né, eu posso ter um órfão de pai, um órfão de mãe, ou de ambos. E isso é uma questão que reflete na nossa vida, na sociedade. O ECA se preocupa com isso, o nosso estatuto. O Espiritismo se preocupou com isso lá em 1860, antecipou, inclusive, essa preocupação. Talvez até não percebesse naquela época que a coisa caminharia para chegar no ponto que nós chegamos hoje. Então, o papel dessa reflexão é nós vermos que a orfandade é mais uma das misérias que compõem o nosso mundo, chamado Terra, que é, segundo os Espíritos nos ensinaram, um mundo de provas e de expiações. Essa é apenas uma das misérias que esse mundo tem. Porque qual é a característica do mundo de provas e expiações? É onde o mal prepondera o bem. Não gosto muito do termo mal e do bem, mas, enfim, é a expressão que está lá. É onde os erros, né, são mais proeminentes do que os acertos. Então, o que é características desse mundo? A fome, a injustiça, a violência, a falta de amor, a orfandade, que é uma situação que às vezes acontece em larga escala. Ontem alguém pode ter visto o programa do Fantástico, que rememorou, não vamos falar que comemorou, né, que rememorou os 70 anos da explosão da bomba em Hiroshima e Nagasaki, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, que forçou a rendição do Japão em 1945. A quantidade de crianças que ficaram órfãos lá há 70 anos atrás, porque elas foram tiradas das cidades, já antevendo a possibilidade de um ataque. Muitas delas foram tiradas das cidades, e seus pais não. E quando elas voltaram, elas não encontraram mais casa, não encontraram mais seus pais. Um grupo enorme. E não é só esse caso, não. Grupos de extermínio, de genocídio na África, têm criado muitas situações, grupos numerosos de crianças que não têm pai, que não têm mãe. Esse é um problema que existiu e que existe, e que, por certo, enquanto a Terra não atingir um estágio de maior evolução, de menor interesse, enquanto não for preciso operações da justiça para impor a ética às pessoas, a Márcia fez uma oração nesse sentido aqui, onde os dinheiros são desviados, a gente vai viver com isso. E onde o Espiritismo entra com isso? Nos ensinando que a comiseração, e que no mínimo, estar ao lado daqueles que estão passando por essa situação, é o mínimo que nós podemos fazer. Essa casa, esse grupo, durante quantos anos trabalhou com criança? Uns mais de 20 anos. Mas não é que deixou de trabalhar. Os tempos mudam e as realidades vão se transformando. O trabalho continua maravilhoso, mas trabalhou e certamente que encaminhou muitas vidas. Porque, meus irmãos, o papel da criança na sociedade é muito importante. E nós temos a oportunidade de, com a infância, reiniciarmos a nossa jornada, a nossa caminhada. Por isso que é relevante falar do órfão, porque quando você fala de órfão, que é uma das misérias da sociedade atual, uma delas, você está falando de espíritos reencarnados. Aqui, o Espírito afirma claramente que Deus permite que haja órfãos para nos concitar e tudo mais à prática do bem. Isso é meio poético. Na verdade, Deus não permite nem proíbe, Deus apenas sustenta, né, a nossa existência, os nossos mundos visíveis e invisíveis, e a vida desses mundos é tarefa de cada um. Por isso é que há mundos melhores e mundos piores.
porque cada um de nós faz escolhas e cria realidades melhores ou piores onde a gente está vivendo. E quando a gente tem alguma tendência, nós somos naturalmente agrupados dentro de certos ambientes onde a gente está mais ou menos na média daqueles outros espíritos. Então a gente vive na Terra que tem tantas desigualdades, porque a nossa condição é essa, de vivermos aqui em meio a essas desigualdades, a essas violências e tudo mais, essa falta de amor que nós falamos aqui. Então, na verdade, não é que Deus permite nem Deus proíbe, mas essa realidade é a realidade do nosso mundo. Mas o Espiritismo nos ensina que a reencarnação é um momento especial da nossa vida, da nossa existência. Quando eu digo da existência, não é dessa existência, é da nossa vida plena, integral, desde a criação, segundo os Espíritos, na simplicidade e na ignorância, até chegarmos à relativa perfeição que nos seja possível compreender. A gente tem várias experiências reencarnados. E, certamente, a gente reingressa no corpo físico sempre como criança. A gente pode até sair do corpo físico sem atingir a maturidade, ainda também como criança, mas a gente chega como criança. Então, muitas das vezes, nós temos compromissos de outras vidas, na maioria das vezes temos, de passar por situações as mais variadas possíveis. Na maioria delas, nós até pedimos. E a orfandade, isso não deve nos acomodar. Fulano está órfão porque ele merece, deixa ser órfão. Né? Fulano está sofrendo porque merece, deixa sofrer. Fulano está passando fome porque merece, deixa passar fome. Não vou tirar a oportunidade dele crescer. Afinal de contas, ele pediu para passar fome, aí eu vou dar um prato de comida para ele, atrapalhei tudo. Estou atrapalhando, não é isso. Não é isso. O que cada um tem que passar, ele passa. Jesus falou, é necessário que venha o escândalo. Quer dizer, o escândalo, o sofrimento, é algo comum na nossa condição. E Jesus, já antevendo tudo isso, falou sobre isso. A orfandade é mais um desses problemas. Mas isso não significa que nós devamos ser indiferentes a tudo isso. E essa orfandade, às vezes, de pais vivos, que acontece muito. Quem trabalha nessa área da infância e juventude se depara muito com isso também. Não precisa o pai morrer, a mãe morrer, para uma criança ficar tecnicamente órfã, digamos assim. Quantos filhos são órfãos de pais vivos? São órfãos de pais que não falam bom dia, que não falam uma boa noite, que não tiram tempo para ensinar, para conviver. E o momento mais especial da nossa existência é a infância. Ali nós somos moldáveis, nós somos maleáveis. Há um dito popular que você dobra o espinho quando ele está verde. Isso é um fato. Ele é maleável, depois que ele seca, ele quebra e não dobra. Então, é momento também de pensar a orfandade nesse aspecto. Ensinar os jovens, dar aos jovens valores, exemplos. Porque nós só vamos transformar a terra transformando as pessoas. E venhamos e convenhamos, mudar um adulto não é fácil. Adulto e mais velho vai ficando, mais cheio de razão ele vai ficando. Isso é nosso. Alguém pode levantar a mão, eu sou mais velho, mas eu estou sempre me atualizando. Você é exceção. A regra é, a idade nos faz conservadores. A idade nos faz menos assim, experimentar menos. Esse é um dos motivos da reencarnação também, na sabedoria de Deus. Senão a gente vivia uma vida só. Vivia 100, 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Mas na nossa condição, a idade, uma questão até química mesmo, vai faltando alguns hormônios, vai faltando algumas substâncias no corpo, que nos tiram o bom humor, que deixa a gente mais fechado, mais propenso à depressão, enfim. É a máquina física que vai perdendo essa condição, até de acompanhar o espírito que quer. Então a gente reencarna. Então é momento de quem puder ajudar uma criança, órfã oficialmente ou não. Eu acho que esse é um convite para isso. E às vezes eu posso ir lá aliás, mudou o nome, né? Antigamente se falava orfanato. E a coisa foi evoluindo. Aí o ECA veio, chamou de orfanato, mas não, falou abrigo. Olha, e ficou mais leve, né? Orfanato parece que é tão pesado, orfanato. Parece que jogou, é a roda do enjeitado. Aí o ECA chamou de abrigo. E coisa de 4 anos atrás, o termo mudou. Hoje não é orfanato, não é abrigo. Sabe como é que é a lei? A lei humana, a lei federal. Sabe como é que ela chama esse lugar hoje, onde recebe o menor? Acolhimento. Ficou mais bonito ainda, não ficou? Ficou mais leve. Abrigo é melhor do que orfanato.
E o acolhimento é melhor do que todos. Porque eu posso levar para o orfanato e jogar num canto. Você está aí, fica aí. Você não vai para a rua, não. Ou então agora eu vou chamar de abrigo. Parece que é legal o abrigo, né? No abrigo eu não estou no sol, não estou na chuva, não estou no tempo. Mas pode ser só físico. Agora quando eu falo para uma criança, vem cá, eu vou te acolher. É muito mais profundo, não é? Porque quem acolhe não só protege, quem acolhe tira da rua, não resta dúvida. Quem acolhe dá um teto, não resta dúvida. Quem acolhe dá muito mais do que isso, porque quem acolhe dá amor. Aí eu fico vendo, Márcia, como, está vendo que eu falo que a lei evolui? Que nós evoluímos a olhos vistos? A gente pensa, pessimismo, não, a terra está piorando. Não está. Não está. Quando você vê que uma lei humana, uma lei imutável, uma lei que se transforma, isso é a prova de que a evolução está acontecendo. Hoje ela fala, hoje quem trabalha com criança e adolescente, que está, por alguma razão, sem o lar, sem a família natural, sem os pais biológicos, vai para um acolhimento. É o que o Espiritismo faz há muito tempo, inclusive. E aí você vê a legislação humana confirmando a atividade do próprio Espiritismo, que é muito mais do que simplesmente dar o abrigo, mas acolher, dar valores. Acho que é a grande lição a ser tirada dessa passagem do Evangelho dos Órfãos, é essa. É sempre que possível você acolher. Acolher no sentido de dar amor. Mas eu não me sinto muito disposto para ir para um lugar fora e conviver com outras crianças que não são minhas. Tudo bem, ninguém é obrigado a fazer o que não se sente bem. Mas você tem filhos, você tem netos, você tem sobrinhos, você tem amigos. Então faça com eles primeiro. O exercício primeiro é sempre dentro de casa mesmo. Então ter a tolerância de dar talvez o que aquela criança não teve. Que eu posso afirmar para vocês, aqui com toda certeza, que as crianças que não têm esse acolhimento serão, no futuro, adultos desequilibrados. E é o que a gente vê aí. Se você pega a violência juvenil hoje aí, e for entrevistar esses jovens, que realmente estão aí assaltando, matando e tudo mais, se você for fazer uma entrevista e conversar e ver, dificilmente alguém ali teve um lar de verdade. De verdade. Às vezes até teve uma casa. O que é pior, às vezes teve até mesmo pais que estiveram juntos. Mas como ser pai é um negócio que Deus manda filho para qualquer um, Deus manda filho para qualquer um, até pela condição humana. Não tem jeito, não tem como selecionar para você eu mando, para você eu não mando. Não é? Uma pessoa que mora na rua, drogado, tem uma relação sexual, se engravida de outro morador de rua, e ali vem uma criança para morar na rua. E aí? Esperar o quê dessa criança no amanhã? Que ela seja um adulto produtivo, do bem, proativo? É uma sucessão de misérias. Vamos recordar Jesus? É necessário que o escândalo venha. São situações sociais, mas com reflexo espiritual. Com reflexo espiritual. Então eu dizia, esses jovens agressores, esses órfãos de pais vivos, não é só de pais falecidos, não. Eles têm um drama familiar. E às vezes eu dizia, tem pai que fala assim, mas eu tive 5 filhos, eu criei todos do mesmo jeito, aí um não deu certo. Por quê? A resposta ele já deu na pergunta, mas ele não percebeu. Exatamente porque ele criou os 4 do mesmo jeito, como se os 4 fossem a mesma pessoa, como se os 4 tivessem a mesma capacidade de entender. Quando você cria 4 filhos, 4 almas, 4 vidas, que são universos independentes, dando a mesma quantidade de amor, a mesma atenção, a mesma abordagem, dificilmente eles vão ter o mesmo resultado. Porque vocês podem perceber que um precisaria de mais amor, um precisaria de mais atenção. E aí a gente tem que amarrar em Jesus o tempo todo. Quando fala assim, mestre, você é visto aí sempre com pessoas de má vida, mestre. Ladrões, prostitutas, cobradores de impostos, pessoas de má vida. E você fica andando com esse povo aí. Esse trem está pegando mal, mestre. Falaram isso para Jesus certa vez, né? O que ele respondeu, né? Eu vim para os doentes. Não foi o que ele falou? Eu vim para os doentes. Exatamente.
Então a juventude passa por esse processo, os pais devem perceber isso também. Às vezes o filho mais problemático, às vezes o pai preocupa mais com aquele filho mais problemático. A parábola do filho pródigo também é um retrato disso. Exatamente porque ele é o que mais precisa. É porque nós temos um sentimento de vingança muito forte em nós ainda, muito forte, de resposta, de punição, errou, pagou. Quando, na verdade, o Evangelho de Jesus é o oposto disso. É uma questão de política social, de política humanitária e de política espiritual. O mais carente, o mais problemático, é o que mais precisa de atenção. Então, as nossas crianças precisam de atenção. Os nossos jovens precisam de atenção. Os nossos filhos precisam de atenção, para que eles não sejam órfãos de pais vivos. Então, há muitas possibilidades de nós interpretarmos, não apenas literalmente, essa passagem do Evangelho. Capítulo 13, lição número 18. Chegando em casa, vamos ler, vamos tirar as nossas conclusões, vamos fazer a nossa própria reflexão a respeito disso. Né? Por que ainda existem? Existia em 1860. 1960, 100 anos. Quem nasceu em 60 tem 55 anos. Então, há 155 anos atrás, isso era um problema social. E ainda é. E ainda é. E por quanto tempo será, nós não sabemos. Vejo com bons olhos a lei ter vindo e dito, estabelecido regras para, pelo menos, minimizar esse problema. O Espiritismo faz o seu papel, com as suas inúmeras atividades nesta área. Exemplo maior, que não tem igual, é o Divaldo, em Salvador, com a Mansão da Esperança, que há 60 anos, sei lá, acho que 60 anos, né, ou mais, trabalha com isso. E trabalha. Ele resgatou todo mundo? Certamente que não. Ele seria mais do que Deus, né? Porque Deus não resgata todo mundo. Tem muita gente aí que vai para a bandidagem, para a criminalidade. Não seria o Divaldo que ia resgatar todo mundo. Não importa. Ele é o semeador que saiu a semear. A semente caiu, ora à margem do caminho, ora nos pedregulhos, ora no espinho, e ora em terra boa. E a que caiu em terra boa deu frutos. O importante é isso, né? A gente tem uma postura proativa em relação a isso. Vamos refletir sobre isso. O que eu posso fazer minimamente para que as futuras gerações sejam melhores a partir da formação de jovens com valores éticos, morais, espirituais, de respeito, de cidadania, de dignidade, ensinar e dar o exemplo, ensinar o filho que ele não pode cometer infração de trânsito e não cometer na frente dele, não estacionar na vaga do idoso, não estacionar na vaga do portador de necessidade especial, não jogar algum objeto pela janela do carro para que possa sujar as ruas. Você faz isso ao lado do filho, que valor é esse? Está vendo? São coisas pequenas. A gente tem muito para fazer. E tudo isso serve primeiramente para mim. Se serviu para alguém, graças a Deus, ganhamos um pouco nessa noite. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre.